Olá, a paz, queridos, maravilha. Pastor Luciano, Raul Lucas, um abraço. Shalom, pastor. Pastora Sandra, Aide, Pastor Luciano, glória a Deus, estamos juntos. Daqui a pouquinho vamos começar essa transmissão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Já estaremos começando a nossa transmissão. Aleluia. Tenho certeza que hoje será um encontro extraordinário com o Espírito Santo. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui nessa transmissão à noite desse dia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. Mãe D, bem-vinda. Aleluia. Poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, Senhor, poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, Senhor, poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo. Aleluia, pastor Flaumêncio Guimarães, bem-vindo, meu pastor, que alegria poder ter você aqui com a gente, glória a Deus, ali da cidade de Santa Cruz da Vitória, maravilha, meu pastor, um grande abraço, vamos estar juntos aqui por um período, amém?
Glória a Deus. Aleluia. Bom, gente, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Aleluia. Eu quero fazer menção também da palavra de Deus. Aleluia. Antes de... Pronto, meu pastor, estamos juntos aqui nessa rede do avivamento. Aleluia. A Bíblia. Pedi aqui a pastora Sandra, que está me auxiliando aqui. É minha produção aqui, né? Como diz a pastora Geise. Ô glória. Bom, amados, abra a sua Bíblia em Zacarias capítulo 3, versículo 2. Mandinha, Deus abençoe, Dinha de Lauro de Freitas. Aleluia. Zacarias 3, 2. Diz assim a palavra do Senhor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pelos momentos que vamos passar aqui agora. Permita-nos refletir sobre o avivamento, sobre aquilo que aconteceu com os nossos irmãos no passado e que com certeza pode acontecer conosco de uma maneira extraordinariamente diferente, mas tão intensa e poderosa como foi na vida dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, vem e nos ajuda, vem e se faz presente, vem e visita as pessoas que estão conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pois é, gente, eu estou aqui assessorado pela pastora Sandra, minha esposa. Aleluia, isso aí, leitura Zacarias 3:2, pastor. Obrigado pelo seu apoio também aí na produção. Irmã Camila de Lauro de Freitas, bem-vinda, minha irmã. Glória a Deus. Então, gente, vamos começar nesse clima de adoração. Olha, o avivar é tornar da vida. Avivar é fazer viver algo que um dia teve vida. E quando a gente fala de avivamento, a gente está querendo falar disso, sabe? E o Espírito Santo torna viva as coisas que um dia tiveram vida, tiveram vigor, né? E por algum momento, por um tempo, aleluia, perde esse primeiro amor, né? Esse fervor espiritual. Quero só lembrar vocês, essa é a 4ª live da série. Essa série está no nosso Instagram, @pastor_pr.alfredo_pacheco, no Instagram da igreja ADMPS, tá? E também no YouTube, no nosso canal Pastor Alfredo Pacheco. Você vai lá, estão lá as 3 séries já, você pode ouvir com mais atenção, mais calma, comentar, faça seu comentário, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a levar mais adiante aí essa palavra de avivamento, tá bom? Então, como eu estava falando, avivar é dar vida de novo, pastor Luciano, né? Glória a Deus. Então, nós vamos falar do que aconteceu no século XVIII na Inglaterra, aleluia, né? Século XVIII. A gente tem pelo menos 4 personagens importantes, né? Vamos falar de 3 e um pouquinho do 4, porque o papel do 4 é um papel de coadjuvante, né? No trabalho de avivamento, muito importante. Então, o primeiro personagem é John Wesley, né? Nasceu no interior da Inglaterra em 1703, né? E numa família sacerdotal. Seu pai era o pastor Samuel Wesley. Baixa um pouquinho, querida, só, por favor, só um pouquinho. O seu pai era o pastor Samuel Wesley. Pode aumentar um pouquinho, isso, muito bom. O seu pai era o pastor Samuel Wesley, um homem que por muitos anos era pastor de uma mesma igreja,
uma vida difícil, assim como é a vida de muitos ministros, muitos pastores, né? Algumas pessoas têm a ideia que a vida de um pastor é um mar de rosas, mas não é o caso da grande maioria dos pastores. São pessoas de sofrimentos, pessoas que passam lutas, que enfrentam dificuldades, né? E o pastor Samuel Wesley, ao lado de sua esposa Susana, eles tiveram 19 filhos, tá? E viviam nessa cidade, no interior da Inglaterra. Quando Wesley nasceu em 1703, 5 anos depois do seu nascimento, quando ele possuía em média 5 anos e meio de vida, um incêndio começou na casa da sua família. E o pai e a mãe não se aperceberam do incêndio até que as fagulhas de fogo caíram no colchão de uma de suas filhas. E ela correu para o pai, para a mãe, pedindo socorro. É quando eles se levantam e começam a tentar resgatar os muitos filhos que possuíam. E conseguiram tirar quase todos, menos um. E eles se ajoelharam no jardim da casa, a casa ardendo em chama, tocando fogo, e eles começaram a orar, porque lá estava o pequeno John, com 5 anos e meio. Ele não acordou no meio do incêndio. E quando se deram conta, John ficou para trás. E eles se ajoelharam ali de uma maneira muito emocionada e começaram a pedir ao Deus do céu que salvasse o pequeno John, que livrasse o pequeno John. Quando os vizinhos perceberam a situação, pois o pequeno John colocou uma mala perto da janela, subiu em cima da mala e a cabecinha dele ficou do lado de fora, e ele sem saber bem o que dizer, e os vizinhos se compadeceram e se uniram para salvar aquela criança. Subiram um no ombro do outro, até formarem um terceiro andar de homens, 3 homens, um sobre o ombro do outro. Chegaram pela janela e resgataram o pequeno John, aleluia. Entregaram na mão de seu pai, que ajoelhado, chorando, a família toda emocionada, agradeceram a Deus e agradeceram aqueles vizinhos solidários. Ali estava quem? O pequeno John Wesley, aleluia. Por que eu li Zacarias 3:2? Porque no futuro, quando esse rapaz se transformou num grande ícone do avivamento na Inglaterra, vocês vão conhecer um pouco da vida dele, alguém disse, numa alusão ao que tinha acontecido na casa, o que está em Zacarias 3:2, não é esse o tição tirado do meio do fogo? Aleluia, glória a Deus, porque da mesma maneira o pequeno John foi arrebatado de dentro das chamas daquela casa para ser um dos maiores mensageiros da palavra de Deus até os dias de hoje. Glória a Deus. John Wesley, ele é o fundador do metodismo, né? Fundador da igreja metodista. E qual é a ênfase do seu método? Ele pregava que para se ter uma maior compreensão das coisas de Deus, precisávamos de ter uma relação íntima com Ele. Então John Wesley começa a ensinar aos irmãos como obter essa intimidade com Deus. Por isso metodismo, tá? Se você seguir determinado padrão, né, de hábitos espirituais, que inclui, claro, exercícios como oração, leitura da Bíblia, aleluia, contemplação, minutos a sós com Deus, de forma disciplinada, aleluia, com certeza aí está o segredo de uma relação mais íntima com Deus. Hoje a gente sabe quão valiosos foram os ensinamentos de John Wesley. Então veja que no século XVIII, nós estávamos vivendo naquele clima das revoluções. E a gente tem ali bem próximo da Inglaterra, a França, que teve a sua revolução.
E a gente sabe o quanto foi cara para a França aquela revolução e quanto levou o país a uma situação caótica do ponto de vista social, política e econômica. Sabe, irmãos, a Inglaterra ia no mesmo ritmo se não fossem 4 vozes que Deus levantou naquela época para mostrar que o melhor caminho era um caminho diferente. Oh glória! Eu posso ver o meu Brasil, pastor Luciano, pastor Flaumêncio, queridos irmãos, e ver como o Brasil quase que entra numa rota de encontro às coisas de Deus. E como o Senhor, de maneira extraordinária, incompreensível, inesperada, tem mudado os rumos da nossa nação. Ainda que parte da população não entenda, não compreenda, mas quem tem discernimento espiritual sabe que o Brasil foi tirado de uma rota que o levaria seguramente a negar os princípios e os ensinamentos da palavra de Deus. Então, gente, esses 4 influenciadores do avivamento na Inglaterra, Escócia, Estados Unidos, porque foi o alcance maior desse avivamento no século XVIII, foram John Wesley, considerado o maior expoente, Charles Wesley, que é o irmão de John, Jonathan Edwards e George Whitefield. Esses 4 homens foram extraordinariamente usados por Deus. Vamos falar um pouquinho de cada um deles aqui nessa noite. Por que, pastor, falar de homens? Porque Deus pode usar você. Você pode ser o instrumento. Você pode ser um tição tirado do fogo. Aleluia. Oh glória. Para levar uma palavra de avivamento aos confins da terra. Aleluia. Qual a principal influência que John Wesley sofreu? Da sua mãe Susana. Susana também era filha de pastor. As suas instruções, a sua educação, a sua influência espiritual foi definitiva na vida de John Wesley. Porque dizia a Susana: Deus, do mesmo jeito que tu tiraste o meu filho de dentro da fornalha, eu criarei o meu filho para te servir, para ser teu e para fazer a tua obra. Então ela tinha cuidado com todos os seus filhos, eram 19. Não é fácil, né? Você que é mãe aí, 19 filhos, hein? Tá queixando porque tem 2, tem 3? 19 filhos. E dentre eles ela tinha um cuidado especial com John Wesley. Qual era a disciplina de Susana? 2 horas de oração por dia para cada filho. Oração e meditação na palavra. Disciplina para aprender a ciência, as artes. Você vai ver como John Wesley foi um intelectual importante, tá? Leitura da Bíblia e orações específicas. Ela ensinava aos filhos a orar por objetivos específicos. E quando a gente vê agora, recentemente, o pastor David Young Chu falar disso, a gente não pode esquecer que lá, a mãe de John Wesley já ensinava a orar por situações e coisas específicas. Cada filho tinha um dia para tirar dúvidas sobre a palavra de Deus, e ela sentava pacientemente para tirar as dúvidas de seus filhos, né? Aleluia. E John Wesley se transformou num grande homem. A sua mãe dirigia cultos em sua casa, em sua residência, no interior da Inglaterra, e enchia de vizinhos que iam ouvi-la pregar a palavra. E lá estava John, entre os que ouviam e via sua mamãe pregando. Aleluia. E aí, mãe, como é que está você de pregação aí na sua casa? No culto doméstico, os seus vizinhos. O menino cresceu, foi estudar em Oxford. Eu preciso conhecer Oxford, na Inglaterra, porque é uma cidade que está ligada a inúmeros ícones do avivamento. O que é que tem ali? No mesmo lugar de John Wycliffe, no século XIV, no mesmo lugar de John Hus, no mesmo lugar onde os discípulos
de Wycliffe foram estudar? No mesmo lugar de Whitefield? O que tem ali em Oxford? É de lá que está vindo a vacina, né? Olha aí que coisa. Então, foi estudar, se tornou proficiente, pelo menos em 4 idiomas: latim, grego, hebraico e francês. Ele não só se tornou proficiente, como ele lançou uma gramática em latim, uma gramática em grego, uma gramática em francês e uma gramática em inglês. Olha aí. John Wesley, irmãos, escreveu cerca de 230 livros em toda a sua vida. Ao lado de Charles Wesley, seu irmão, foi coautor de mais de 2.000 hinos, porque esse foi o talento do seu irmão que contribuiu profundamente para o avivamento. Eram suas canções arrebatadoras, que levavam as pessoas a um clima de profunda intimidade com Deus. E como é importante o louvor no ambiente do avivamento. Aleluia. 2 horas por dia John Wesley tirava a sós com Deus. Nada interrompia o seu método de mais intimidade. Era regularidade. Como é que está a sua vida de oração, meu irmão? É regular ou você de vez em quando ora, quando está aflito ora, quando lembra ora, quando não acorda atrasado ora? Pois John Wesley tinha um despertador e às 4 horas da manhã ele levantava e tirava suas 2 horas de oração com Deus, a sós com Deus. Aleluia. A vida de John Wesley foi fácil? Não. Foi perseguido, apedrejado, chamado de impostor, ameaçado de prisão, proibido de pregar em várias igrejas. Por quê? Porque ele pregava sobre justificação pela fé e a santificação. E esse discurso para os irmãos que andavam numa vida permissiva, numa Inglaterra mergulhada no pecado da corrupção e da criminalidade. Quem não sabia o que era a Inglaterra nessa época, procure saber pela história. Como o crime era indiscriminado pela Inglaterra, como os cristãos eram cristãos apenas nominais, e muitas igrejas proibiram que ele pregasse por causa de sua mensagem. Os descrentes eram incomodados porque o impacto da mensagem de John Wesley era tão grande que os cristãos, em um espírito de adoração, levantavam 5 horas da manhã e começavam a cantar dentro de casa, adorando a Deus. E isso incomodava a vizinhança. O que é que esses crentes querem numa hora dessa, cantando, adorando? E culpavam John Wesley por essa situação, Pois é, John Wesley foi um grande homem de Deus e dividiu a sua vida de pregação pregando também na Nova Inglaterra, que eram as colônias dos Estados Unidos. Apesar de ter sido instrumento até esse momento, numa viagem de navio, ele encontra com missionários morávios. Já falei sobre os moravianos aqui. E os missionários morávios estavam na mesma viagem também para evangelizar a América. Os moravianos são os fundadores das missões transculturais, as missões modernas. E lá estava John Wesley no mesmo navio, indo para os Estados Unidos. Quando de repente uma tempestade veio sobre o mar e o navio começou a correr perigo de naufragar. E sabe o que aconteceu? John Wesley começou a ter medo pela sua própria vida. Começou a temer a morte. E enquanto ele temia, os moravianos estavam cantando e adorando a Deus, sem sequer ter medo de perder a própria vida. O que é que leva o cristão a ter uma esperança como essa? De não temer a morte? Como disse o apóstolo Paulo: se eu partir, estarei com ele.
Aleluia. Eu não sei o que é melhor, se é estar com Ele na glória ou se é desfrutar da presença dEle na nossa vida. E os moravianos impactaram a vida de John Wesley, e ele começou a questionar a sua relação com Deus. Puxa, como que eu tenho medo da minha própria vida e esses moravianos nada temem? Então eu realmente não sou convertido. E aquele contato com os moravianos mudou alguma coisa no íntimo de John Wesley. Quando ele volta da sua incursão missionária na Nova Inglaterra, ele está inquieto, ele se diz que não é convertido. Ele diz: eu sou um filho de pastor, eu sou um crente que foi criado lendo a Bíblia, mas eu não fui convertido ainda. E lá na Universidade de Oxford, ele conhece o seu melhor amigo, George Whitefield, e junto com ele e o seu irmão Charles Wesley, eles fazem um grupo de oração e começam a buscar essa experiência sobrenatural que ele viu nos moravianos, e começa a buscar a presença de Deus. Eram noites intensas, orando a noite inteira, até que um dia, às 3 horas da madrugada, aleluia, o Espírito Santo desceu sobre os 3 naquela reunião. O fogo de Deus abrasou o coração e eles receberam a experiência sobrenatural de ser imerso no poder do Espírito Santo. Aleluia. Daquele dia, nenhum dos 3 seria mais o mesmo. Suas mensagens agora eram temperadas com a unção sobrenatural, com o poder arrebatador. Aleluia. Os seus ouvintes choravam, alguns copiosamente, outros levantavam as mãos para o céu, se levantavam na congregação e não mais conseguiam sentar. Alguns se jogavam pelo chão, lamentando a sua vida de pecados. Muitos mesmos, se arrependiam dos seus pecados e se lançavam diante de Deus sem reserva, como pessoas que realmente não mereciam, mas precisavam da misericórdia de Deus. Esse homem pregava para auditório naquela época 7 mil, 10 mil, 30 mil pessoas. As pessoas saíam à procura de ouvi-lo pregar a sua palavra, a palavra de Deus. Um dia, quando ele retorna à sua cidade, ele vai na igreja que seu pai foi pastor durante toda a vida, senta no banco, assiste a reunião da tarde, assiste a reunião da noite, mas não lhe deram a oportunidade de pregar. Por quê? Porque a igreja não aceitava a sua mensagem, a mensagem de justificação pela fé e de santificação, que ia de encontro à vida licenciosa dos cristãos da época. E o que é que ele faz? Quando ele sai da reunião, ele vai sobre o monumento que existia na cidade com o busto, a estátua de seu pai, Samuel Wesley, uma homenagem da cidade àquele pastor, e ele sobe no busto, no lugar onde o busto estava colocado, e ali ele começa a pregar. Mais de 7 mil pessoas juntaram para ouvir o pregar, e ele prega a palavra de Deus com ousadia, e toda a cidade foi impactada por aquela ministração. Aleluia, glória a Deus. John Wesley, com o seu método de se aproximar mais de Deus, 2 horas por dia de oração, 2 dias de jejum na semana. Eu não sei porque os irmãos dessa época em todo o mundo jejuavam 2 dias por semana, quarta e sexta-feira. Não sei por que esses dias, mas consta na história da igreja. Frequentava os cultos na congregação, mesmo que não pregasse, e tomava a ceia de 8 em 8 dias. John Wesley é um fenômeno. Sua primeira ceia foi com 8 anos de idade. Os seus pais entenderam que ele já tinha maturidade espiritual aos 8 anos para se tornar membro da igreja. Aleluia. A sua vida intensa de pregação, para nós, soa muitas vezes de maneira vergonhosa, para o que nós achamos que fazemos. Irmãos, enquanto um pastor prega em média 100 sermões por ano, John Wesley
pregava num ano 780 sermões. Caminhava anualmente, na maioria das vezes a pé e outras vezes a cavalo, cerca de 7.000 quilômetros para dar assistência aos pontos de pregação. Os pontos de pregação que a gente acha que é coisa nossa, John Wesley já praticava na sua época na Inglaterra. O fogo de Deus ardia naquela alma. Muita gente caía no chão, tinha visões, revelações, arrebatamentos. E aos 88 anos de idade, viveu muito para aquela época, ele partiu. Mas essa não foi a única voz. George Whitefield, o pregador do culto ao ar livre. Esse homem, o que se diz acerca do seu trabalho na Inglaterra e nos Estados Unidos é que foi o homem que mais pregou na história da igreja, da era cristã, depois do apóstolo São Paulo. O seu trabalho incansável, pregava 10 vezes por semana durante 35 anos seguidos. Teve um nascimento humilde, uma família pobre. Sua mãe vendia bebidas numa taberna e ali ele nasceu. E quando foi crescendo na sua adolescência também vendia bebidas ali junto com sua mãe. Até que se mudou para Oxford. E lá conheceu os irmãos Wesley, né? Começaram a orar, começaram a ter uma experiência com Deus, né? Toda vez que George orava, ele chorava copiosamente, era um homem quebrantado, ele lutava contra as motivações carnais, ele dizia: eu luto constantemente contra a inveja, contra o ciúme, eu luto contra a rebelião, contra a desobediência, e ele lutou severamente com jejum e oração para vencer essas fraquezas. George White separava o dia em 3 partes, eram 8 horas ele estudava a Bíblia e orava, 8 horas ele dormia e se alimentava, e 8 horas ele trabalhava no meio do povo, pregando, visitando, orientando as pessoas. Um fato interessante, ele acordava às 4 da manhã, ajoelhava na cama com a Bíblia, um dicionário e um Novo Testamento no grego, e ali de joelho ele fazia os seus estudos bíblicos. Aleluia. Parece que a gente faz muito, né? 1 hora de oração na igreja, 30 minutos ajoelhado. Que coisa, né? Olha aí o Lucas, bem-vindo. AD Ministério Fraternal, bem-vindo. Glória a Deus. Então veja, irmãos, ele tinha uma firme convicção de que naquela Inglaterra decadente, Pastor Gilmar, bem-vindo, um abraço. Naquela Inglaterra decadente, o Espírito Santo agiria de maneira extraordinária. E ele também sofreu, gente, foi agredido. Uma vez quebraram o púlpito que ele pregava, outras vezes derrubaram o telhado da igreja onde os irmãos estavam reunidos. Muitos irmãos tiveram suas casas arrombadas e saqueadas e tiveram que deixar suas casas e ficar no frio da Inglaterra, que não é um frio fácil de enfrentar. Por quê? Porque seguiam as mensagens e as pregações de avivamento através desse homem de Deus, né? Foi ameaçado de prisão, foi impedido de pregar em várias igrejas, por isso ele é chamado de o peregrino em busca de almas. Por que peregrino? Porque ele pregava ao ar livre. Isso que nós chamamos hoje de culto ao ar livre vem do ministério de George Whitefield. É ele quem vai e começa a dizer: já que as igrejas não me deixam pregar, eu vou pregar na praça, eu vou pregar na rua, porque o importante é anunciar a palavra. E gente, saíam as multidões. Ele viajava para os Estados Unidos e pregava nas colônias inglesas.
multidões. Uma vez ele se deslocou de uma cidade com uma caravana de 150 pessoas que saíram da floresta montado em cavalo para a cidade vizinha. E quando chegou na cidade vizinha, reuniu-se mais de 7.000 pessoas para que ele pregasse. Esse homem sozinho ganhou para Jesus cerca de 30% da população americana na época que os Estados Unidos era colônia da Inglaterra. Atravessou 13 vezes o Oceano Atlântico para evangelizar na América. Se diz que ele passou 3 anos da sua vida, quando se conta o tempo dentro de navio, 3 anos da sua vida só navegando de um lado para o outro, pregando o evangelho. Além dos Estados Unidos, aonde ele foi 13 vezes evangelizar e passava temporadas, ele pregou na Escócia, viajou para lá 14 vezes. Em Portugal, pregou aos nossos irmãos portugueses durante 4 meses. No país de Gales, várias vezes. Na Holanda, nas Ilhas Bermudas, ele ganhou milhares de almas para o Senhor Jesus. O Espírito Santo, sem dúvida, soprava. Se diz que na Inglaterra da época, olha que avivamento traz salvação de vidas. Num período de 2 anos, cerca de 50.000 pessoas aceitaram a Jesus na Inglaterra nesse período. É a chama do Pentecoste, a chama do avivamento que foi derramada. George também é o grande incentivador do culto familiar, porque além de pregar, ele ensinava e acompanhava os irmãos em realização de culto nos lares. Uma prática que agora está voltando com a pandemia aqui no Brasil, né? Glória a Deus. Então veja que o ministério desse homem foi tão intenso que quando ele tinha 56 anos, ele fez uma oração a Deus e disse: Senhor, eu não estou cansado da tua obra, mas eu estou cansado na tua obra, devido à intensidade do ministério que esse homem desempenhou a serviço do reino de Deus. Foram 35 anos de intensa dedicação. E o que se diz é que não há na história da igreja um homem com um ministério tão intenso como foi o ministério de George Whitefield. Aleluia. Será que Deus quer te usar, meu irmão? Será que Deus quer impactar sua vida e fazer de você um ícone para o avivamento aqui na terra? Aleluia, glória a Deus. Multidões escutavam esse homem. E aos 56 anos, depois de pregar na sacada de um prédio para uma multidão de 3.000 pessoas que acompanhou o lugar onde ele ia se hospedar, depois de pregar, ele passou pelo prédio. Ao subir a escada, vários irmãos queriam que ele ministrasse sobre determinado tema, e ele parou na escada, ministrou sobre aquele tema e foi dormir, e aquela foi a última noite da sua vida. Ele partiu para o Pai, aleluia, e deixou um legado para todos nós. E por último, falar um pouquinho de Jonathan Edwards, também desse mesmo movimento na Inglaterra, defensor da doutrina da igreja primitiva. Com 7 anos de idade, ele presenciou um avivamento na igreja de seu pai. Seu pai era o pastor, e ele começou a fazer grupos de oração de adolescentes. 3, 4 adolescentes oravam junto com ele. É um dos ministros que mais jovem foi ordenado na Inglaterra, com apenas 20 anos. E quando ele foi ordenado, ele escreveu uma carta para Deus. E na carta escrita ele disse: eu entrego a minha vida a Deus completamente para o ministério. Aleluia. Se você acha que John Wesley e George Whitefield oravam muito, Jonathan Wesley orava 13 horas por dia. 13 horas por dia. Ele tem uma mensagem voltada para o novo nascimento. E tem um sermão de Jonathan Edwards, que é um dos mais famosos no mundo inteiro,
O nome do sermão se transformou até no livro, você pode ouvi-lo no YouTube. O nome do sermão é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Pregava contra a Inglaterra licenciosa, contra os cristãos carnais. Na noite que ele pregou essa mensagem, na cidade de Enfield, a congregação estava repleta. E enquanto ele pregava, ele se dirigia ao auditório de maneira direta e dizia para os seus ouvidos: quem sabe você que está aqui hoje, ainda antes que esse dia se finde, não será jogado no inferno por causa de sua vida licenciosa de pecado. A unção e o poder foi tão grande que a reunião não pôde terminar. As pessoas estavam totalmente devastadas. Foi como se um furacão entrasse naquela igreja e arrebentasse com tudo. Gente lamentando, chorando, tremendo, gemendo, clamando por misericórdia. Esse dia ficou na história, porque a cidade inteira foi abalada. As pessoas foram para casa e não conseguiram dormir. Foram até de manhã clamando a Deus de misericórdia, porque achavam que até o amanhecer Deus julgaria severamente a vida deles. Esse sermão impactou aquele lugar de tal maneira que podemos dizer sim que em 1740 a Inglaterra experimentou um grande avivamento, começando na cidade de Nottingham. Por um mover do Espírito Santo, arrebatou mais de 50 mil almas da mão de Satanás. Chegou até a Escócia, chegou até os Estados Unidos, porque os ventos do Pentecoste sopram em toda a direção. E como profeta de Deus aqui na terra, eu quero dizer: esse vento soprará sobre a nossa nação. Esse vento soprará sobre o nosso país. O Brasil será queimado nas chamas do avivamento. Aleluia. Oh, glória. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre você que está escutando essa transmissão. Aleluia. Aonde você estiver, está o Wesley aqui, Luiz Eduardo Magalhães, Deus abençoe. Aonde você estiver, o Espírito Santo vai até você agora. Seja renovado aí agora, aleluia. Receba agora esse poder, essa unção que veio sobre John Wesley, essa unção, a mesma unção de George Whitefield, a mesma unção de Jonathan Ward, vai sobre a sua vida agora, em nome de Jesus, porque é o Espírito que penetra todas as coisas. Eu profetizo sobre esse país, eu profetizo sobre o Brasil, essa nação. Ela não está nas mãos de uma visão ideológica de um pouco de pessoas nessa nação. Esse país não é propriedade daqueles que veem a realidade apenas no plano material, mas esse país está na mão dos reis e do Senhor dos senhores, Jesus Cristo, que verteu o seu sangue para nos comprar. Aleluia. Eu quero orar para Jesus batizar com o Espírito Santo agora. Prepara aí onde você está. Aleluia. Prepara aí onde você está agora, em nome de Jesus. Eu vou orar. Mesmo que você escute, ouça essa live em outro momento, mas essa oração valerá para qualquer tempo que você ouvir, porque o poder do Espírito virá sobre a sua vida. Aleluia. Ó Espírito Santo, vem em Pentecoste agora e entra na vida do meu irmão. Ó
línguas de fogo do Espírito seja derramada agora no poder de Cristo. Fala em mistério agora. Receba esse poder, receba esse renovo, receba essa unção do alto, esse poder para pregar, esse poder para expulsar demônios, esse poder para curar, esse poder para testemunhar com intrepidez a palavra da verdade. Aleluia. Olha, eu vejo Deus, eu vejo Deus distribuindo dons de cura. Evangelistas, pastores, pregadores e pregadoras serão usados tremendamente para que vidas sejam curadas, para que pessoas sejam impactadas. Aleluia. Olha, Deus está colocando um ardor na vida de você que prega a palavra, para que você pregue com lágrimas, chorando, e as almas se convertam, sejam verdadeiramente impactadas pela palavra de Deus. Aleluia. Oh, Wesley, Deus te usará poderosamente na terra. Tu serás uma tocha, aleluia, na mão de Deus, e levarás a palavra aos pecadores, aos perdidos, com intrepidez, com ousadia. Deus lhe entrega agora um dom especial, sobrenatural e extraordinário sobre a sua vida. Receba, seja impactado aí agora. Oh, aleluia, glória a Deus. Fala em mistério agora. Pode falar em mistério pelo poder do Espírito. Aquele mesmo poder que foi derramado sobre os morávios, aquele mesmo poder que foi derramado lá o país de Gales, aquele mesmo poder que John Hus experimentou na Morávia, é o mesmo poder pentecostal que está aqui agora e vai na sua direção, em nome de Jesus. Receba do alto agora. Aleluia. Recebe aí brasas na tua vida. José Nunes, o presbítero, Tássio, o presbítero, receba fogo de Pentecostes sobre sua vida. Seja uma tocha de Deus na terra. Pregue a palavra até que nada mais importe, até que nada mais importe, até que nada mais importe. Há um sopro de Pentecostes sobre esse país. Aleluia. Enquanto alguns estão querendo tolir a palavra, estão querendo criminalizar as escrituras, enquanto alguns estão querendo proibir o trabalho de evangelização, estão querendo proibir a distribuição de literatura, o evangelismo pessoal, enquanto o inimigo trabalha na mente de pessoas que não têm discernimento espiritual, há um outro poder em contraposição. Por glória! Há um espírito que não permite ainda que o espírito do anticristo se manifeste. E esse espírito é o Espírito de Deus que está em mim, está em você, está na sua vida, está no seu coração. Aleluia. Aleluia. Oh, glória.
Irmã Dia, seja impactada pelo Espírito Santo de Deus. Lucas de Cássio, seja impactado pelo poder de Deus. Receba aí a promessa de Deus na sua casa, onde você estiver. Receba essa unção, receba esse poder, receba a visita sobrenatural de Deus na sua vida. Vai sentindo aí o ESP, vai recebendo poder o ESP, vai recebendo unção aí na sua casa, onde você estiver, na sua família. Receba aí agora. Glória, glória. Espírito Santo, vem. Glória para sempre, amém. Glória a Deus, maravilha. Estamos encerrando aqui essa transmissão, lembrando a você que essa é a 4ª mensagem da série Caminhos do Avivamento. Essa série vai ficar publicada aqui no Instagram também Igreja ADMPS. Quero convidar você para seguir os canais da nossa igreja, também no YouTube, no canal do pastor Alfredo Pacheco, e depois será publicado também no YouTube da igreja ADMPS, tá bom? Você vai encontrar lá as 4 lives. A primeira, o avivamento no século 20, tá? A gente vai ter lá País de Gales, depois Rua Azusa, Los Angeles, depois o avivamento entre os moráveis e por último agora a Inglaterra do século 18, tá bom? Nós estamos aqui direto da igreja ADMPS em Porto Seguro, onde amanhã teremos um grande culto de avivamento. O pastor Luciano Corrade estará ministrando. Fica aqui na rua Augusto Antônio Oliveira, número 120, Parque Ecológico, Porto Seguro, Bahia, às 17h30, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Ricardo Valadão, de São Paulo. Deus abençoe, Ricardo, meu sobrinho abençoado, está aqui com a gente também. Um abraço. Então, para quem não assistiu a live toda, vai encontrar no Instagram e também no YouTube, tá bom? Que Deus abençoe, vamos orar. Querido Pai, obrigado por esse momento maravilhoso e extraordinário. Que a tua bênção repouse e esteja conosco todos os dias da nossa vida. Que o avivamento venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Ficamos agora com essa canção até o finalzinho da live, tá bom? Um abraço a todos. Ricardo, um beijo aí a toda a família aí em São Paulo. Deus abençoe, queridos.
sim, Ricardo, em breve. Espero você aqui em Porto, hein? Deus abençoe o SQ em Luiz Eduardo Magalhães, perto de Brasília. Aí Deus abençoe, querido. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Oh, glória! Nova Nusa, bem-vinda, Deus abençoe, obrigado por estar com a gente aqui. A paz a todos, irmãos.